Iniciamos o módulo temático do curso Participação e Controle Social e nesse momento contamos com a presença do conselheiro nacional André Luiz, do professor Francisco Fúncia, conteudista do curso. E esse módulo temático pretende abordar questões específicas do controle social na saúde, inclusive tratando questões relacionadas ao orçamento e financiamento do SUS. Nós sabemos que o SUS, em 2018, completou 30 anos. Ele foi criado para garantir um direito constitucional, mas ao longo desses 30 anos tem enfrentado alguns desafios, dentre eles a questão do financiamento, pois a gente sabe que os governos têm dificuldade de manter esse sistema, garantindo apenas o que é o estritamente necessário para a sua existência. E nesse sentido, como o SUS é o que nos garante um direito fundamental garantido pela Constituição, que é o direito à saúde, a gente então quer que este módulo produza as reflexões críticas necessárias a vocês, conselheiros, e aos membros da sociedade civil que estão participando desse curso, sobre então a importância e o papel da participação e do controle social diante desse cenário de precarização da questão financeira do Sistema Único de Saúde. Nesse sentido, a gente quer discutir um pouco com vocês quais são os desafios para o controle social. André. Olha, pessoal, bem-vindos a esse módulo. Eu acho que eu tive a oportunidade de também fazê-lo e acho que é de suma importância que todo cidadão brasileiro possa ter acesso a informações estratégicas de uma maneira bem acessível, moderna e que com certeza poderiam alavancar muito maior o empoderamento às pessoas que desejam participar ativamente das políticas públicas nesse país. E sem dúvida o Sistema Único de Saúde é o nosso sistema universal e que a gente vai lutar sem dúvida para que ele tenha qualidade para um atendimento a toda a população. Mas um dos grandes desafios é fazer com que as pessoas, os cidadãos brasileiros possam buscar realmente, buscar nas suas formações, capacitações, né, melhorar essa bagagem, esse empoderamento de que realmente nós estamos exercendo o nosso direito, né, de ser cidadão brasileiro em busca de um sistema único de saúde de maneira integral, universal e com equidade, aquilo que a gente luta pelos princípios do SUS. Estamos às vésperas de uma Conferência Nacional de Saúde e que essa conferência, a 16ª, seja realmente mais um divisor de águas na história do Sistema Único de Saúde, como foi a 8ª, e que a gente possa, sem dúvida, fazer com que as pessoas entendam que o Sistema Único de Saúde brasileiro é um patrimônio do povo brasileiro. Portanto, nós temos a obrigação cidadã de fazer com que ele realmente prevaleça e que seja a atenção realmente de políticas como prioridade, né, de qualquer governo que aí esteja. Bom? Então, e aí falando em prioridade, eu estou com alguns números aqui, olhem. O gasto governamental anual médio por habitantes em 2017 foi de R$ 1.275,65. Se você transforma isso em dólares, para ficar fácil a comparação com outros países, a gente tem aí um gasto anual per capita do governo para garantir o direito à saúde de $340. Quando você verifica isso junto a países que também possuem sistemas universais como o Brasil, por exemplo, aqui o valor do Reino Unido, ele investe por ano $3.500 para garantir o direito à saúde, porque ele também é um sistema universal de saúde, assim como o Brasil. Outro exemplo aqui é em relação à Argentina, nosso vizinho. Sim. A Argentina gasta $713 Mais que o ano. dobro. Mais que o dobro. Mais que o dobro. Então, a questão do financiamento não é uma falácia. Realmente, apesar da Constituição dizer do financiamento do SUS,
ao longo desses 30 anos, ele não tem recebido os valores adequados para garantir, né, a assistência adequada a todo cidadão brasileiro. Apesar disso, é importante que a gente não, como é que eu vou dizer, que a gente não perca de vista que esse sistema é fundamental. Independente dessas situações, a gente precisa continuar trabalhando no sentido de garantir o SUS. Maria, mas eu só quero chamar a atenção e a todos que estão nos assistindo, esse sistema único de saúde que a gente está aqui lutando por ele e fazendo com que as pessoas possam vislumbrá-lo cada vez mais com a sua devida responsabilidade e devida importância, nós estamos falando que é o único sistema e exclusivo sistema para 3/4 da população brasileira. Então nós estamos falando aí, no mínimo 160 milhões de brasileiros que dependem desse sistema funcionando 24 horas Depende exclusivamente, por dia, né? exclusivamente. Apesar que, e todos sabemos, que o sistema único de saúde é para toda a população brasileira. Mas todos né? usam, 210. todos usam o SUS. De maneira direta e indiretamente. Todos usam o SUS. Outro dia comentando com um aluno que falou para mim, mas o meu vizinho disse que ele não precisa do SUS, que tudo que ele faz é pagando pelo serviço. Pelos planos de saúde? Pelos planos de saúde e tal. E eu respondi para esse meu vizinho que ele pode falar para essa pessoa que disse a ele que não usa o SUS, que se ele vai num restaurante, quem fiscalizou ali para que a comida não seja contaminada foi o SUS. Através da vigilância sanitária. Através da vigilância sanitária. Então, todo mundo usa o SUS. Essa história de que eu não uso o SUS não é verdade. 200 milhões de brasileiros usam o SUS. O que o André colocou é que tem 160 milhões de pessoas que usam exclusivamente o SUS. Que não há outra alternativa, não há plano de saúde, não há outra possibilidade. Falando em plano de saúde, é importante também a gente destacar o seguinte. Com essa mudança, né, essa crise econômica, cerca de 3 milhões de pessoas estão deixando de usar plano de saúde para utilizar exclusivamente o SUS. E aí, Fúncia, tem uma questão que foi objeto de discussão do Conselho Nacional, você viu muita mobilização da sociedade civil organizada, de conselheiros, que diz respeito à emenda constitucional 95, que afeta de maneira bastante importante a questão do financiamento. Mas muitas pessoas falam da emenda constitucional 95, mas de fato, se você perguntar o que é isso, elas não vão saber dizer. Você podia falar um pouquinho aqui sobre exatamente qual é o efeito da emenda constitucional 95 para o Sistema Único de Saúde, por que é importante todo conselheiro e conselheira de saúde e a sociedade civil organizada compreender os efeitos dessa emenda, uma vez que a gente tem um cenário hoje de melhoria das expectativas de vida, né? Falando epidemiologicamente, os brasileiros estão vivendo mais, e isso tem efeito no financiamento, ou seja, se hoje a gente investe $340 para garantir a saúde, e nós temos essa migração de pessoas que estão utilizando única e exclusivamente o SUS, como é que essa emenda impacta no sistema? Olha, a emenda 95, ela foi, digamos, danosa para o financiamento não só do SUS, mas do conjunto das políticas sociais no Brasil. E eu acho importante, foi muito boa essa tua colocação para a gente conversar um pouquinho sobre a emenda, porque muita gente acha, e até por força da própria propaganda que o governo fez, tanto na época que ela estava tramitando, que foi no segundo semestre de 2016, como uma proposta de emenda constitucional, PEC inicialmente 341, depois PEC 55 no Senado. Desculpa, 241. 241, a PEC 241. Eu me lembro bem na época da discussão no Congresso, que nós falávamos que a PEC seria, a gente chamou, né, de PEC da morte, todo mundo deve lembrar. A PEC 95 foi o resultado da PEC da morte, que foi aprovada pelo Congresso,
exatamente porque nós dizíamos e está acontecendo o fato de você ter redução de recursos para o financiamento do SUS, recursos que já eram insuficientes, quer dizer, estão tirando recursos de um lugar que já não tinha, que precisava mais recursos, né? Então, o que a REC 95 trata? É aquilo que também a propaganda e digamos, o marketing do governo procurou dar uma marca para ela, que é a PEC do teto dos gastos, né? Dando uma ideia de que é uma medida necessária para economizar recursos, porque o Estado estava gastando muito e que tinha que se cortar despesas de pouco importa de onde fossem cortadas. Na verdade, essa PEC do teto dos gastos, a ideia de teto dá uma ideia de limite, né? Dá uma ideia do máximo que se pode gastar. Mas, na verdade, no caso da saúde, muito claramente, ela não é um máximo que se pode gastar. Ela está gastando menos do que se gastava, ou seja, é um limite que vai tirando ano após ano recursos que seriam destinados à saúde. Então, eu vou dar um exemplo muito simples, né? Ela mantém os gastos com saúde, o piso, o limite, né, o que seria o limite mínimo, no mesmo valor do piso de 2017 da saúde, aqui no governo federal. Ou seja, até 2036, o máximo de recursos que o governo federal terá para esse financiamento do SUS é o equivalente o piso de 17, só corrigido pela inflação, né? Agora, até 2036 vai nascer mais gente. Então, Claro. A população está vivendo mais por força, inclusive, de um SUS que nos últimos 30 anos funcionou e que aumentou a vida das pessoas, o A tempo de expectativa vida não das nasceu, pessoas. com certeza. eu Tá tenho certo? até alguns números aqui em relação a isso. Por exemplo, o IBGE registrava há alguns anos atrás, nos anos 80, uma taxa de mortalidade infantil semelhante à taxa de mortalidade dos países africanos. Com o SUS e toda a política de atenção básica, essa redução da mortalidade no Brasil foi em cerca de 80%. Então, se nós temos questões relacionadas ao financiamento, também a gente tem que se vangloriar de ter um sistema que ajuda no desenvolvimento econômico do país, inclusive reduzindo taxas expressivas de mortalidade como a que nós tínhamos nos anos 80. Sem dúvida, reduz taxa de mortalidade de um lado, aumenta a expectativa de vida das pessoas. O resultado final disso é que você precisa, ano após ano, uma quantidade de recursos para dar conta desse novo perfil epidemiológico que atende mais e garante mais qualidade de saúde à população, e o que você vai ter é exatamente o contrário. Ou seja, à medida que os anos passam, você vai ter menos recursos por habitante para financiar a saúde. É isso que vai acontecer. Tá certo? Só para a gente ter uma ideia do que representa isso, hoje o gasto federal em saúde corresponde a 1,7% do PIB. Esse gasto já vinha nesse patamar, né, nos últimos 15, 20 anos. Tá certo? Bom, muito bem, o que acontece? Essa emenda projetada até 2036, a sua vigência, né, que é o tempo dela, vai fazer com que esse gasto em relação ao PIB caia para cerca de 1,1% do PIB, 1,2% do PIB. É uma queda de 30% daquilo que está se alocando para a saúde, tá certo? Então, outro dado que preocupa é que alguém vai falar, não, mas é que estava gastando muito, o SUS tem dinheiro, o SUS tem recursos, e precisa cortar despesas para enfrentar a crise. Então, são algumas coisas que a gente precisa separar o joio do trigo. Em primeiro lugar, com relação a essa ideia de que precisa cortar despesas e que vai cortar despesas da saúde, é preciso ter em mente, primeiro, que a saúde, como a gente viu, está gastando muito pouco, né? Quando a gente fala que a saúde federal gasta 1,7% do PIB, nós estamos falando que a saúde federal está gastando, a preços deste ano passado, cerca de 120 bilhões. Tá certo? Esse, só para ter uma ideia, é o valor do déficit primário que o governo quer acabar. Tá certo? Então, veja, o governo gasta em torno de 1,4 trilhão por ano, tá certo?
despesa primária, faz um congelamento para as despesas primárias e, por outro lado, ele gasta cerca de 400 bilhões com juros da dívida, mas o juro da dívida não vai ter nenhum tipo de medida para ter um teto de gasto de juro. Todo o esforço que o governo está fazendo, na verdade, é para reduzir as despesas com essas coisas que atendem a população, saúde, educação, habitação, etc., para pagar juros da dívida. Essa que é a verdade, né? Então, primeira coisa. Segundo, falar que a saúde gasta muito, a gente viu, comparando aqui, já foi falado dos números internacionais, por exemplo, eu dei essa cifra em relação ao PIB, a Inglaterra, o Reino Unido, gasta 7,9% do PIB. 7,9%. Nós, União, Estados e Municípios, nós gastamos no Brasil, União, Estados e Municípios, 3,9% do PIB. Ou seja, o que acontece? O Reino Unido gasta o dobro que a gente, como proporção do PIB. Se quiser olhar um outro número nosso para ficar muito claro, a saúde no Brasil, União, Estados e Municípios, custa R$ 3,60 por habitante por dia. Juntando as três esferas de governo. Juntando os gastos da União, dos estados e dos municípios. Ou seja, não dá para nada. Não dá, aliás, né? Não é. Se você vai pegar um ônibus ou vai pegar um metrô, você gasta numa ida. Só para ir. E geralmente quando a gente vai, a gente tem que voltar, né? A gente sempre espera voltar depois de ir. Então, eu acho que está muito claro que os recursos são insuficientes. Isto quer dizer que a gente é a favor da farra fiscal? Isso quer dizer que a gente está a favor de que não tenha controle nos gastos? Que não se apure de forma clara como que os recursos estão sendo usados? De jeito nenhum, pelo contrário. Até precisa mais recursos para aprimorar os controles da gestão. Um país com as dimensões continentais como o Brasil precisa ter instrumentos, ferramentas de controle que exigem gastos maior do que um país pequeno. E para isso precisa investir. Quer dizer, se a gente quer melhorar o controle, a gente também precisa investir nisso, né? Mas eu acho que para além da questão do mero controle, ou seja, ficar fiscalizando se o gasto está correto, adequado, penso que a gente tem que avançar para além da questão apenas do controle, mas da participação. E eu falo isso porque o SUS ele não visa lucro, né? Ele visa garantir um direito constitucional. E para isso ele garante a promoção da saúde, a assistência em saúde, a proteção, a reabilitação, não é apenas assistência médica e medicamentos. Então, o conselheiro e a conselheira, ele tem que trabalhar numa perspectiva, na minha opinião, mais do que ficar controlando os gastos públicos, mas compreender a política pública de saúde, qual é o ciclo dessa política e acompanhar as discussões da política, né? Participar da elaboração ao monitoramento e avaliação dessa política. Se você me permite, não Maria, ficar de olho no dinheiro, no controle fiscal. É importante? Sim, também é um bom começo. Sim. Também é. Mas o conselho ele tem um papel deliberativo, não é apenas um papel consultivo. Então, e acho que essa questão que você coloca é muito importante, porque para que a gente saiba como é que a questão do financiamento entra nesse exercício que o conselheiro o conselheiro e a conselheira devem fazer, tá certo? Ou seja, a ideia de olhar os gastos não é exatamente pela ótica, não pode ser pela ótica de gastou mais, gastou menos, gastou muito, gastou pouco, caiu ou subiu. Não é essa a ótica. Essa pode assessorar, etc., mas não é. A ótica é você poder saber o seguinte, olha, eu estou olhando aqui o gasto e estou vendo que estão priorizando determinadas áreas, determinadas ações de saúde. Deixa eu verificar, por exemplo, se eu estou vendo aqui que houve o governo federal teve uma liquidação, por exemplo, insuficiente, um gasto insuficiente com medicamentos para HIV/AIDS. E uma parte disso que ele compra aqui, na verdade, ele manda os remédios para estados e municípios. E aí, mês passado eu vi que fui lá na unidade e estavam reclamando que não tinha ido medicamento do DSVL. Então, assim,
esse número aqui ele tem que estar associado àquilo que a gente faz no nosso dia a dia, né, no acompanhamento de como estão funcionando as unidades, para verificar o seguinte, olha, aqui está com problema, vamos cruzar essa informação com aquilo que está informado lá no orçamento, porque pode ser que está com problema aqui porque não estão liberando o recurso, está com problema aqui porque não estão comprando como tem que comprar, e não está comprando porque não tem... Então, essas coisas, não posso olhar só o cifrão, né, só o valor de quanto gastou, mas o mais importante nessa história é que a gente esteja acompanhando o que está acontecendo nas unidades, no atendimento à saúde da população, etc., para verificar, inclusive, se tem coisa que, do ponto de vista do orçamento, não foi mal planejado, não colocaram o recurso adequadamente, né? Não pensaram que tem que... uma política que começa esse ano, vamos dar um exemplo, construir uma unidade básica de saúde, eu tenho que, no ano que vem, que ela vai funcionar plenamente, eu tenho que ter no orçamento, quer dizer, o governo, a Secretaria de Saúde tem que colocar no orçamento o recurso para quê? Para os profissionais que vão ter que trabalhar lá, para os medicamentos que vão ter que ser comprados para lá, para os materiais que vão ter que ser comprados para lá. Porque depois não vai dizer, não tinha dinheiro para comprar medicamento. Não, se planejou fazer a unidade, tem que junto trabalhar as duas coisas. Essa discussão que tem que ser feita de forma casada. E a participação da sociedade é fundamental e os conselhos é o espaço para isso. Bem, pessoal, é isso que a gente pensa. Nós estamos aí com a proposta de divulgação e mobilização de um curso. Esse curso, Participação e Controle Social, é um módulo específico para a questão da área da saúde, mas com certeza os conhecimentos que nós vamos tratar aqui ao longo desse módulo servem para que as pessoas possam não só empoderar cada vez mais com um instrumento de maneira adequada, acessível e com certeza bem tranquila, de vocabulário bem acessível a todos, nós queremos que as pessoas possam aproveitar bem essa capacitação para não só empoderar o conhecimento necessário, mas que a gente possa fazer valer as políticas públicas nesse país. E o Sistema Único de Saúde, sem dúvida, é uma das maiores, se não a maior política pública desse país, que nós temos que realmente fazer prevalecer e ser como a ação prioritária de qualquer governo que aí está. E nós vamos trabalhar assuntos específicos de receita pública, de noções de ciclo orçamentário e a questão da participação social, né, em defesa desse Sistema Único de Saúde e o planejamento do Sistema Único de Saúde. Então eu espero que vocês possam aproveitar bastante e espero que a COFIN, da qual eu coordeno no Conselho Nacional de Saúde, interessa cada vez mais que as pessoas possam aproveitar e ter acesso a esses conhecimentos, níveis de conhecimento, para que a gente possa, sem dúvida, aprofundar cada vez mais e especializarmos cada vez mais nesse acompanhamento, monitoramento e de maneira bem adequada que os conselheiros façam valer o seu papel, né, papel de cidadania, de exercer sua cidadania, mas acompanhando as políticas públicas de maneira mais adequada. Então, seguimos juntos com as próximas unidades e o que é importante ressaltar? Que esse conhecimento não fique restrito a você que fez o curso e que vai concluir o módulo temático, mas que você possa compartilhar esse conhecimento com demais conselheiros dos conselhos de saúde do seu município, da unidade de saúde, enfim. E que a partir desse conhecimento adquirido no curso, vocês também possam organizar as comissões de financiamento, a plataforma Rede Conselho SUS, que dá suporte ao curso, também é a plataforma que abriga essas comissões de financiamento, e por meio delas vocês poderão ter outras informações que podem ser baixadas inclusive no celular para momentos que você tiver dúvida quando estiver numa reunião do conselho para, por exemplo, análise do relatório anual de gestão, você acessar essas informações da plataforma Rede Conselho SUS. Desejamos então que a gente siga no decorrer do curso e que vocês aproveitem bastante os conhecimentos, os conteúdos, mas mais que isso possam refletir criticamente acerca do papel do conselheiro e que a gente avance para além do controle para a participação social na saúde.